Se você é alguém que sinceramente busca mais de Deus e deseja entender melhor a sua vontade, você veio ao lugar certo. Viver a vida cristã é uma jornada que nos leva além da simples oração e conhecimento. A vida cristã é um caminho de crescimento contínuo, onde cada dia a vida comum da igreja, o dia a dia com a vida da igreja, nos aproxima mais de Deus e do que Deus deseja para nós. Então, essa é uma série de vídeos que te faz um convite. Mergulhar fundo nos princípios e verdades da Bíblia, fundamentais para fortalecer a sua fé e te fazer um cristão mais forte e saudável. O meu objetivo aqui é simples. Eu quero ajudar você a se tornar um cristão maduro, que compreende a palavra de Deus e que se torna capaz de servir ao próximo com amor e sabedoria. Amém? Então, juntos aqui nós vamos explorar os ensinamentos bíblicos que são cruciais, essenciais para uma vida cristã plena e vitoriosa, incluindo como viver no Espírito, como evitar o pecado, como ter a alma transformada, como compreender profundamente o plano de salvação de Deus. Então, cada lição aqui é projetada para ser prática e aplicável no seu dia a dia, levando você a ter um entendimento cada vez mais profundo do Evangelho. E também, claro, consequentemente, uma fé madura e equilibrada. Então, eu encorajo você a orar. Orar depois de cada vídeo, cada aula ministrada aqui e pedir a Deus luz e revelação sobre aquilo que foi ministrado. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e vai te levar a uma vida cristã mais profunda e mais significativa. Amém? Então, vamos lá. A primeira aula, o primeiro conteúdo que eu quero passar para você aqui é o tema desse vídeo. Como perceber o nosso espírito. Amém? Então, olha só. Você já parou para pensar que a gente não é feito só de corpo e alma, como muitos dizem, mas nós também temos um espírito? Pois é, muita gente mistura tudo e acha que alma e espírito são a mesma coisa, mas não são. Se fossem, não teria por que a Bíblia fazer questão de separar os dois, entende? Lá na Bíblia, em Hebreus 4, versículo 12, tem um trecho que diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Então, lendo isso, fica claro para nós que alma e espírito são distintos, são coisas diferentes. Então, a verdade é que nós somos uma combinação tripla. Nós somos espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo até falou para nós, na verdade ele falou para os Tessalonicenses, mas nós lemos o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, por que é tão importante saber essa diferença? E, mais ainda, como entender o nosso próprio espírito? É nisso que nós vamos nos aprofundar aqui. E a primeira coisa é que é importante nós entendermos essa diferença por vários motivos. O primeiro de tudo é que Deus é espírito, certo? Então, para a gente se conectar com Deus, se conectar com o nosso Pai, tem que ser no nível do espírito também. Não dá para ouvir a Deus com os nossos ouvidos ou vê-lo com os nossos olhos, como nós fazemos aqui com as coisas desse mundo. A conexão com Deus, ela acontece através do nosso espírito. Se a gente não percebe o nosso espírito, fica difícil de verdade conhecer a Deus de perto. Então, entender esse fato de que somos feitos de espírito, alma e corpo, não é só uma questão de detalhe técnico. É a chave para a gente viver uma vida conectada com Deus e entender o que Ele tem para nos falar. Amém? Então, esse é o nosso ponto de partida. Nós somos um ser trino ou triuno. Nós somos corpo, alma e espírito. E Deus
é espírito. Então, nós só podemos nos relacionar com Deus no nível do espírito. Amém? Compreendido? É importante nós sabermos disso. Bom, agora vamos falar sobre uma coisa super interessante, que é a questão do novo nascimento. Lá em João, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e nascido do espírito é espírito. Quando Adão pecou lá no Éden, não foi só ele que se deu mal. Todo mundo que veio depois dele foi contaminado pelo seu erro. Você já sabe disso. A morte que Adão recebeu lá não foi só uma morte natural. Até porque ele não morreu fisicamente de imediato. Foi algo muito mais pesado. Foi uma morte do espírito. O espírito dele, desligou de Deus. O espírito de Adão era incapaz de manter contato com Deus como era anteriormente. E é aí que entra o conceito do novo nascimento. Porque não é sobre trocar de corpo ou algo assim, né? Ou nascer de novo a partir do ventre da sua mãe, que foi o questionamento que Nicodemos fez lá com Jesus. Como que é isso, nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e vir nesse mundo de novo? Como que é isso? Então, não é sobre isso. Né? Nascer de novo é basicamente o seguinte: o espírito dentro da gente, ele estava adormecido, ele estava morto. E aí, quando nós nascemos de novo, acontece um reboot. Ele volta a pegar o sinal de Deus. Compreende? Então, pensa no nosso espírito mais ou menos como um radinho desses antigos, que precisa estar ali na sintonia certa para pegar a estação. Se o radinho está desligado, não importa o que você faça, não vai pegar música nenhuma, não vai pegar rádio nenhuma. Né? E é isso. Né? Então, precisa compreender, o seu radinho estava desconectado, não estava ligado. Mas quando nós nascemos de novo, ele voltou a funcionar. Ele voltou a sintonizar na mesma frequência de Deus. E por falar em pegar sintonia, frequência, saiba de uma coisa: entender as coisas de Deus, entender as coisas espirituais, é algo que a gente só faz com o Espírito. Não adianta tentar entender as coisas espirituais apenas de forma natural, com a nossa mente. Entende? O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz que quem não está conectado no Espírito de Deus acha tudo isso uma loucura. Por quê? Essas coisas são captadas espiritualmente. Então, se o seu radinho está desligado, as mensagens de Deus, por mais simples que sejam, vão parecer muito complicadas. Ou seja, um homem que não nasceu de novo, que não recebeu a Deus no seu próprio espírito, ele é natural e não consegue entender as coisas do espírito, porque o espírito dele está adormecido, está desligado. E olha, Jesus falou uma coisa bem interessante lá em João 6, 63. Ele disse que as palavras dele são espírito. Ou seja, para a gente captar o que Deus está dizendo, o nosso espírito tem que estar ligado, funcionando na mesma sintonia, porque Deus é espírito. Entende? Então, é isso. Né? Só que uma coisa importante: tem muitos cristãos, tem muitos filhos de Deus, que mesmo tendo nascido de novo, continua tentando decifrar tudo isso só com a cabeça, usando só a razão. Mas aí não dá, né? A Bíblia, ela tem tesouros e que elas só podem ser compreendidas de modo espiritual. Então, as pessoas que, mesmo nascendo de novo, não se conecta com Deus, não sintoniza na mesma frequência de Deus, não vai tirar proveito de nada da Bíblia. Por quê? Porque estão tentando usar uma frequência natural para tentar pegar algo que é espiritual. Ou seja, ele está usando a frequência AM
querendo ouvir a frequência FM. Entende mais ou menos esse paralelo? Está na frequência errada. Então, a moral da história aqui é o seguinte: para realmente ouvir e entender a Deus, a gente precisa ter o espírito ligado, sintonizado e pronto para receber tudo que vem do alto, na frequência de Deus. Então, o novo nascimento, ele acontece no espírito, e todo conhecimento espiritual é adquirido no espírito também. Amém? Compreende isso? Então, é importante nós partirmos desse princípio para que nós possamos compreender como se relacionar com Deus. E agora, nós vamos aprender algo sobre oração e adoração. Adorar a Deus e orar a Deus é algo essencial para quem está nessa jornada, para quem está nessa caminhada com Deus. Agora você é filho de Deus e precisa aprender a adorá-lo e também a orar da forma certa. Amém? É importante para qualquer um de nós. E a primeira coisa é isso que nós aprendemos até o momento. Deus é Espírito. Então, para a gente se conectar de verdade com Deus, a adoração também tem que ser no nível do Espírito. E a adoração não é uma questão de forma, não é a forma como eu faço, não é a forma como eu adoro. É sobre a essência, é sobre a origem, entende? O nosso espírito, ele deve ser exercitado na adoração a Deus. Senão fica meio que pela metade, não chega lá onde deveria. A gente acaba ficando só no nível da mente e da alma. Mas o coração mesmo, que é onde acontece a conexão verdadeira, ele fica de fora. Então, nós precisamos chegar no nível de adorar em espírito e em verdade. Amém? E aonde fica a oração nisso? Bom, a oração, ela é o instrumento que Deus nos deu para nós orarmos no nível do Espírito. Né? Bom, a oração em línguas é um exemplo perfeito de oração que acontece no nível do Espírito. O apóstolo Paulo já falou isso lá em 1 Coríntios 14, dizendo que quando a gente ora em línguas, é o nosso espírito que está falando direto com Deus. E o bacana é que, orando assim, a gente não precisa ficar preso, usando só a cabeça, só a mente. Dá para orar o tempo todo, até quando você está fazendo outras coisas, no trânsito, lavando vasilha, enfim. Fazendo outras coisas, você consegue orar em espírito. Você não está usando somente a sua mente. Mas, e aí? Como a gente faz isso, né? Como a gente ora em espírito, se nem temos a certeza de que temos o Espírito? Percebe que entender isso, que você é um Espírito, é importante para compreender que para adorar a Deus verdadeiramente, você só pode adorar e orar em Espírito. Então, nós somos Espírito. Entender que a adoração e a oração acontecem no Espírito é o primeiro passo para entender que a gente não é só um corpo andando por aí. A gente, eu e você, filhos de Deus, nascidos de novo, somos seres espirituais, feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a gente tem tudo que a gente tem tudo que precisa para ter comunhão com Deus, para ouvir e falar com Ele no dia a dia. E não para por aí não. A nossa vida cristã inteira é um aprendizado de como usar esse nosso espírito recriado para se ligar com Deus e ser guiado por Ele. O apóstolo Paulo diz que quando a gente ora em línguas, é a gente mesmo, no nosso espírito, que está orando. E isso mostra que a gente é um espírito e que o Espírito Santo fala com a gente através do nosso espírito. Se a gente não consegue captar isso, fica difícil de seguir as direções que Deus quer nos dar. Então, sacou a ideia aqui, entendeu? O cerne da vida cristã é deixar Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos moldar e nos guiar pela verdade. Não é só uma questão de aprender um monte de regras, porque o cristianismo não é isso, mas é viver uma vida de revelação profunda no Espírito. E essa é a maior revelação de Deus para nós. Jesus vive em nós.
Ele é a nossa própria vida. E Ele quer nos fazer cada dia mais parecido com Ele. Isso tudo é uma questão de graça. Eu fui salvo pela graça e agora eu vivo pela graça. A gente vive a vida cristã não por esforço próprio, mas porque Ele vive em nós. E Ele nos ensina a viver a vida como Ele quer que eu viva. Entende isso? E o meu último ponto aqui nessa aula é: nós servimos a Deus também no Espírito. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas lá para os Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele diz que ele serve a Deus no Espírito. E isso não é só para ele, não. Vale para todos nós que somos cristãos, filhos de Deus. Então, para servir a Deus de verdade, a gente precisa exercitar o nosso espírito. É pelo nosso espírito que a gente consegue captar o coração de Deus, fazer a vontade dele. Jesus já tinha falado que é o Espírito da verdade que nos guiará para toda a verdade. Está lá em João 16, versículo 13. E como é que o Espírito faz isso? Simples. Conversando com a gente através do nosso Espírito. O Espírito Santo mora dentro de nós. E hoje ele fala com o nosso Espírito. Então, se você nunca sentiu como se Deus estivesse falando no seu coração, pode ser que o seu rádio espiritual está meio quebrado, desajustado, ou que você nem tenha nascido de novo. Aí você pode se perguntar: beleza, eu sei quando o meu corpo está sentindo algo, eu também entendo as minhas emoções e pensamentos, mas como é que eu faço para perceber o meu espírito? Essa é uma pergunta das boas. Bom, muitas vezes a Bíblia chama o nosso espírito de coração. Mas não é o coração no sentido de músculo que bate aqui dentro do peito, não. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo àquela parte mais íntima nossa, no fundo do nosso ser, que é o nosso espírito. Então, entenda isso. Para servir a Deus do jeito certo, a gente precisa do nosso espírito, exercitando ele em oração, para estar sintonizado na mesma frequência de Deus. Isso significa que a gente tem que aprender a ouvir, aprender a entender e seguir as direções que Deus manda para a gente. Ele nos direciona. Aonde? Lá no fundo do nosso coração, que é o nosso espírito. Então, quando a gente pega o jeito de fazer isso, aí sim, a gente começa a viver uma vida que não é só uma vida natural, não é só uma vida na letra, mas é uma vida cheia de espírito e verdade. E é isso. Amém? É isso que faz toda a diferença. Viver uma vida no espírito. É assim que você pode perceber o seu espírito. Você é espírito. Deus é espírito. E é nessa conexão que as coisas vão fluir na sua vida. Amém? Então, é isso, meus queridos. Essa é a nossa primeira aula de princípios de revelação na palavra. Aprendemos aqui hoje que Deus é espírito e se você nasceu de novo, também é um ser espiritual. Tem uma alma e habita num corpo. E que é necessário perceber o seu próprio espírito para se conectar com Deus, e seguir as suas direções. Amém? Então, se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder. E até a nossa próxima aula.